bonito é a bandeira tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui primeiramente para passar os jogos dessa quarta-feira, né? Vamos a tudo isso. Real Oviedo e Raio Vallecano, 3 horas da tarde, nessa quarta-feira, Campeonato Espanhol. 4 horas da tarde, nessa quarta-feira, segundo turno, Campeonato Amazonense, Parintins e Princesa dos Solimões. 4 horas da tarde, nessa quarta-feira, Campeonato Amazonense. QFC e Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Campeonato Potiguar, quartas de final, jogo da volta, 4 horas da tarde nessa quarta-feira. 4h30 da tarde nessa quarta-feira, Aston Villa e Chelsea, Campeonato Inglês. Vamos lá, gente. Fulham e West Ham, Nottingham Forest e Manchester City, Arsenal e Brighton, Campeonato Inglês, 4h30 da tarde também, nessa quarta-feira. Lorient e Nice, quartas de final, Copa da França, 4h30 da tarde. Hamburgo e Bayer Leverkusen, Campeonato Alemão, jogo atrasado, 4h30 da tarde também nessa quarta-feira. Semifinal da Copa da Itália. Vamos ter às 5 horas da tarde nessa quarta-feira, Lazio e Atalanta. Copa Itália semifinal. Olympique de Marseille e Toulouse, quartas de final, Copa da França, 5 horas da tarde também, nessa quarta-feira. Real Sociedad e Atlético de Bilbao, 5 horas da tarde, jogo da volta, semifinal, Copa do Rei da Espanha. 5h15 da tarde, Campeonato Inglês, nessa quarta-feira, Newcastle e Manchester United. 6 horas da noite, nessa quarta-feira, Brasil e Venezuela, jogo amistoso da seleção brasileira feminina. 6 horas da noite. 7 horas da noite, Carabobo e Sporting Cristal, pré-libertadores. Vamos lá, gente. Blooming e San Antonio Bulu. O Caracas vai jogar aqui também. Vou dar uma checada contra quem, tá? Mas é primeira fase Copa Sul-Americana. Metropolitanos FC contra o Caracas, 7 horas da noite também. Primeira fase Copa Sul-Americana nessa quarta-feira. 8 horas da noite, Rio Negro e Gás, Campeonato Roraimense. Potiguar de Mossoró contra o Laguna. Campeonato Potiguar, fase quartas de final, jogo da volta, 8 horas da noite também. Vamos lá, gente. Ji, Paraná e Porto Velho, Campeonato Rondoniense, às 8 horas da noite. Campeonato Rondoniense, já falei, né? Taça ASESC do Campeonato Catarinense, Criciúma e Camboriú, aqui 8 horas da noite também. Vamos lá, gente. 8 horas da noite, Palmeiras e Novo Horizontino, tá? Também nessa quarta-feira, primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. 8 horas da noite. 9h30 da noite, pré-libertadores, vamos ter Tolima e O'Higgins, aqui, 9h30 da noite. Vamos ter também aqui Olímpia e Trinidense, também 9h30 da noite, Copa Sul-Americana, primeira fase, também. Vamos lá, gente. Universidade do Chile e Palestino, também do Chile. Atlético Nacional da Colômbia contra o Milionários, aqui, Copa Sul-Americana, 9h30 da noite, nessa quarta-feira. Por último, Cuenca contra o Libertad do Equador, às 11 horas da noite, também nessa quarta-feira, Copa Sul-Americana, primeira fase. Já começando a passar os resultados, gente, que tivemos nessa
terça-feira, eu vou começar, na verdade, corrigindo um resultado da segunda, tá? Um outro vídeo que eu fiz aí, né? O Atlético Piauiense venceu o Altos do Piauí no primeiro jogo, e aí vai também uma confirmação de uma coisa que eu estava em dúvida. O Atlético Piauiense venceu o Altos do Piauí por 2-0, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Piauiense. Teremos no fim de semana o segundo jogo entre essas duas equipes pela semifinal do Campeonato Piauiense. O jogo que eu também falei pelo Campeonato Piauiense lá, Piauí 1, Fluminense do Piauí 0, mas esse em vídeos passados, também foi válido pela semifinal, jogo de ida, também teremos jogo da volta aqui, semifinal do Campeonato Piauiense, beleza? Corrigido isso, bora! Vamos lá, gente, eliminatórias europeias femininas para a Copa do Mundo Feminina de 2027. O time da Alemanha venceu a Eslovênia por 5-0. A Espanha venceu a Islândia por 3-0. Aqui também tivemos Liga dos Campeões da Ásia. O Buriram United. Vou dar uma checada nesse placar, certo, gente? Vamos em frente. Vamos lá, gente. Brentford, Bournemouth 0-0. Sunderland 1, Leeds United 0, campeonato inglês. Overhampton 2, Liverpool 1. Mais um resultado pelo campeonato inglês. Pela Liga dos Campeões da Ásia, o Buriram United da Tailândia empatou com o Melbourne City, aqui da Austrália, por 1-1. Liga dos Campeões da Ásia. Copa Itália semifinal, primeiro jogo. O Como empatou com a Inter de Milão por 0-0. Teremos aqui o jogo da volta. Pela Copa da França, fase quartas de final, o Strasbourg venceu o Reims por 2-1. Vamos lá, gente. Pelo que eu entendi, esse jogo aqui foi pela Copa da Inglaterra, tá? O Port Vale venceu o Bristol City por 1-0. Copa do Rei da Espanha. O Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 3-0, mas no jogo de ida, o Atlético de Madrid havia vencido por 4-0. No placar agregado, ficou 4-3 para o Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid, que não ia para a final da Copa do Rei da Espanha desde 2009, 2010, foi a última temporada, né, que o Atlético foi para a final da Copa do Rei, volta à final da Copa do Rei da Espanha, o Atlético de Madrid, né? E o Barcelona está eliminado. Vamos lá, gente, semifinal, jogo de ida, Taça de Portugal, na casa do Sporting. O Sporting venceu o Porto por 1-0. Gol do colombiano, né? Sul-americano Luis Soares. Não é aquele não, tá? É outro. Esse é da seleção colombiana, né? O Luis Soares fez de pênalti. O Sporting venceu o Porto por 1-0. E teremos o segundo jogo, né? Entre as equipes, Taça de Portugal, semifinal. Vamos lá, gente, para mais resultados aqui. O City Torque, do Uruguai, me parece, venceu por 1-0. Aqui o time do... Vamos ver aqui certinho. Vou dar uma checada, certo, gente? Porque estou um pouco na dúvida. Mas o Sarmiento venceu aqui o Estudiantes Rio 4. Um outro Estudiantes da primeira divisão do Campeonato Argentino. Sarmiento 1, Estudiantes Rio 4, 0, Campeonato Argentino. Vamos lá, gente. Independente Petroleiro e Guabirá, 0-0, Copa Sul-Americana, 3-2 para o Independente Petroleiro nos pênaltis. Independente Petroleiro na próxima fase da Copa Sul-Americana. Montevideo City Torque 1-0 aqui para o Defensor. E o Montevideo City Torque também na próxima fase da Copa Sul-Americana. Vamos lá, gente. Everton 2, Berlin 0, Campeonato Inglês. Monagas 0, Academia Puerto Cabello também 0. 5-3 para a Academia Puerto Cabello nos pênaltis. E Academia Puerto Cabello na próxima fase da Copa Sul-Americana. Vamos lá, gente, fechando aqui esse vídeo. O Aliança Sulana venceu o Garcilaso
o Deportivo Garcilaso por 2-0. Aliança Sulana 2, Deportivo Garcilaso 0. Audax Italiano 1 também para o Cobressal, 3-2 para o Audax Italiano nos pênaltis. Audax Italiano e Aliança Sulana, essas duas equipes estão na fase de grupo da Copa Sul-Americana. Se classificaram, né, com esses resultados aqui. É isso aí, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. E fui. Gente, eu já tinha fechado o vídeo, mas tive que voltar, né? Primeiro jogo, fase pré-Libertadores. Teremos aqui o jogo da volta. Mas Barcelona de Guayaquil 1, Botafogo do Rio de Janeiro também 1. Repito, teremos aqui o jogo da volta pré-Libertadores. Agora sim, mais uma vez peço like e fui.